Vendo a Freya ser do jeito que ela é, chegar onde ela chegou, né, sendo tão obcecada assim pelo Bel, tendo aquele mal dentro dos próprios olhos dela, fazendo tudo o que ela fez e continua fazendo até hoje na série, a gente até pensa nela como uma vilã sádica e tal, que já surgiu assim no mundo. Mas cara, ela não deixa de ser isso, só que tudo é fruto de um grande trauma que ela carregou lá no passado, tá ligado? Ela teve um passado muito trágico que moldou a Freya pra ser assim, ser do jeito que ela é hoje. Então por isso a gente tá aqui pra conferir o que originou, o que fez a Freya ser esse ser maligno que ela é. E o porquê que ela foi pra Terra, porque ela não vivia na Terra, né? E transformou tudo nesse caos, por exemplo, que tá rolando lá no volume 18. Vem comigo, prepara aí, que hoje a história promete. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, as coisas não são muito como a gente pensava, a Freya nem sempre foi má do jeito que ela é hoje. Na verdade, ela era uma deusa puríssima, digamos assim, como se fosse a Hestia, tá ligado? Só que tudo mudou depois que um grande experimento rolou, uma grande procura pelo amor, né? Por saber o que seria o amor. A Freya antigamente sempre pensava sobre a sua própria vida, mas todas as vezes o último lugar que ela alcançava era sempre um campo cheio de flores vermelhas. Era o máximo que ela chegava. Quando ela estava lá no Tenkai, que era como se fosse um céu, né, não era particularmente livre para ela. Entre todos os deuses, o deus da beleza específico que ela é, era um tipo muito especial, tá? Porque existiam vários deuses da beleza também, mas ela era um tipo totalmente diferente dos outros. Essa onipotência dela era uma mana, mas ao mesmo tempo um veneno para ela. E o poder contido no encanto que ela tinha era o suficiente, inclusive, para afetar os deuses. Era algo irresistível, que poderia até mesmo destruir o raciocínio divino específico. Então, assim, como a maioria dos outros deuses desejavam ela, né? Queriam os belos deuses, eles também tinham medo dela. Sabia que nos corações dele tinham um enorme desespero por conta do que ela poderia fazer. Não era algo incomum que eles quisessem tomar a Freya, por exemplo, como uma deusa subordinada e transformar ela nos seus próprios fantoches. Isso não acontecia só com ela, acontecia com a grande maioria dos deuses da beleza. Portanto, existiam apenas duas maneiras de lidar com os deuses da beleza, que era destruindo eles completamente ou então cuidando deles como se fosse uma princesa, né? Então, basicamente, de uma forma geral, a forma adotada era cuidar deles, né? Não iam, seria muito ruim se eles acabassem matando os outros deuses, ia rolar uma guerra imensa. Mas depois disso aí, uma deusa virgem era colocada basicamente mais próximo dela como disposição de segurança. Por exemplo, aquele que também era uma deusa da beleza, muitas vezes recebia uma lição dos deuses da pureza. Então, uma deusa virgem sendo colocada mais próxima da deusa era como se fosse um dispositivo de segurança. Por exemplo, a deusa da beleza Afrodite costumava receber uma lição da deusa da pureza, Artemis, a fim basicamente de proibir os deuses da beleza de realizar uma agressão ou dominação no Tenkai. Os guardiões desse reino simplesmente podiam ativar todos os seus poderes à vontade, o que era uma regra não escrita inclusive, mas rolava. Então a Freya também estava sob a vigilância e todos os seus movimentos eram coisas restritas lá dentro? Mais ou menos, na verdade não especificamente, até porque os deuses virgens ficavam encantados com ela também. A Freya era alguém diferente dos deuses da beleza, tá? Era um deus especial entre os deuses da beleza, basicamente. Os únicos que podiam realmente contrariar o poder dela eram 3 dos deuses no pico celestial, né? Então, se a gente for falar mais na superfície, né, o Tenkai que a Freya vive era como se fosse um paraíso para fazer o que ela quisesse. Em essência, era uma prisão, na verdade. Era um lugar sem fim no qual ela estava presa para poder não usar os seus poderes absurdamente e controlar tudo. O deus que criou essa prisão tinha a ideia clara dos interesses e os hobbies da Freya. Então ele procurou esses seres aí que a rainha não podia abandonar e usou eles até mesmo nos seus sentimentos puros para que eles se tornassem meio que correntes para prender a Freya lá dentro. Ela própria estava vivendo uma vida tranquila, num lugar não afetado pelo encanto. E quando algo acontecesse lá, o deus simplesmente ia jogar uma arma divina para poder matar a Freya. Então ele não se importava. Mas ainda assim, ela nunca mesmo lamentou pela própria falta de liberdade dela, porque ela não tinha isso. Embora houvesse inúmeras queixas no seu próprio coração, a Freya aceitou o seu status como deus da beleza e deus do amor. E isso não é uma ironia, afinal ela é amada por todos os deuses e desfruta de todo o tratamento mais honroso do que qualquer deus poderia, né? Então assim, seria ridículo se ela se sentisse infeliz de estar num lugar que ela, entre aspas, está livre. O mais importante é que ela mesma desviou o seu olhar muito antes de ser colocada dentro dessa gaiola, e assim ela conseguia reconhecer tudo agora.
o poder inimaginável onde ninguém desobedeceria a ela, nem poderia fazer isso. Todos se ajoelhavam no chão perante a Freya, sedenta pelo amor dela, né? Porque não importava o quão fortes sejam os deuses marciais, não importa o quão maus sejam os deuses do mal, todos eles eram incrivelmente atenciosos para obter esse amor que a Freya dava. E por sua vez também eles, se ela estivesse buscando amor, eles iriam lá e não importava que tipo de existência fosse, ofereceriam um amor para ela. Por conta disso, a Freya começou a se sentir um pouco mal, né? Ela começou a sentir que o amor era a coisa mais vazia do mundo. Acontece que o paradoxo dessas pessoas que estavam lá ansiando pelo amor dela e depois ofereceriam o seu amor gratuitamente para Freya, quando fosse solicitado, né, era algo realmente distorcido. Beleza e amor podem se tornar um abismo obscuro do desejo ou então uma planície branca e pura. Tudo depende para qualquer lado que ela vá. E isso não tem nada a ver com o charme que a Freya tem, a habilidade dela. Então, basicamente, enquanto a Freya fosse um deus da beleza, esse vazio sempre iria assombrar ela a todo custo. Em outras palavras, como a deusa da beleza e do amor, ela nunca poderia escapar desse jogo chamado vazio. Isso fez com que ela percebesse que ela era uma escrava do amor, que manda no amor, basicamente. E não importa o quanto finja que é imprudente, não importa o quanto ela finja que é uma bruxa cruel, que é o que a gente vê durante toda a série, a Freya nunca poderia se libertar do jogo da deusa. Então, a vida toda, as pessoas têm uma fantasia do amor, basicamente. O amor é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais nobre e bela que existe no mundo. Só que a Freya começou a não se sentir assim. Ela queria ser suja, né? Se sujar. Então ela tentou se sujar de todas as maneiras. A Freya se encolheu nessa gaiola chamada prisão que ela acreditava ser, cercada por vários deuses homens, e ansiava por todos os tipos de prazeres que existiam. Também chamou deusas mulheres e tentou todo esse tipo de coisa imunda que você possa pensar aí, tá? Não tinha comparação com o fluxo da capital lasciva dela. No tédio do Tenkai, se tinha um lugar onde o maior dano moral era feito, era sem sombra de dúvidas o grande templo aonde estava a Freya, onde ela estava presa. A Freya ficou centenas de milhares de anos se afogando num mar de luxúria e desejo carnal absurdo. Então, em um determinado momento, sendo um deus, né, mas cercado por um profundo sentimento de cansaço, ela abriu os seus olhos. Tava na hora, e nada tinha mudado. Ela ainda era a mesma pessoa vazia de amor, tá ligado? Nada tinha entrado nela. Assim, pela primeira vez, a Freya jogou fora o seu caráter e as outras coisas e correu para fora desse grande templo. O que ela finalmente alcançou foi aquele vasto mar de flores que era o único lugar que ela conseguia chegar. Não tinha mais fronteira entre o céu e a terra. E assim, ela começou a chorar ali. Isso tudo porque os seus sentimentos intensos se transformaram num deserto seco, sem nada. Então outra deusa apareceu lá, né, a deusa do Éter, e começou a falar com ela nesse momento. Ela tinha a beleza de uma deusa da beleza, mas não era uma deusa inocente da bondade. E cara, disse pra Freya que não suportava ver a vida lasciva que a Freya estava levando. Então ela veio surpreender a Freya dizendo que procurou por muito tempo e estava coberta de suor. Então ela falou apaixonadamente sobre a juventude, com base nas coisas pelas quais a Freya era responsável. Ela disse que homens e mulheres deveriam ser mais relaxados uns com os outros. Ela disse que tanto a doçura quanto o sofrimento devem ser enfrentados juntos. Não importa quanto tempo demore, a alma deve permanecer jovem. Só que a Freya só conseguia pensar em uma coisa: matar essa outra deusa. Tanto que ela levantou, já partiu pra cima da deusa lá e, mano, enquanto a deusa ficava falando sozinha, ela agarrou a outra deusa pelo pescoço com as duas mãos pra enforcar ela. Só que a Freya não fez isso. Ela por um momento hesitou quando a outra deusa disse pra ela que encontraria o seu amor em outro lugar. Provavelmente ele não estava ali. E mesmo desacreditada disso tudo, a Freya cedeu. Ela decidiu acreditar no absurdo dessa outra deusa. Afinal, não tinha nenhuma evidência de que realmente não existia o amor. Então a Freya voltou ao santuário, instigou a área ao redor e partiu dali. Desenvolveu um fetiche muito grande e perverso por colecionar. Daí é que as coisas começam a fluir para o início da história de Namati. Foi assim que ela começou a simplesmente colecionar coisas bonitas, principalmente olhando para as almas das crianças e encontrando nelas uma presença que era exclusivamente da Freya. Então, uma outra vez, ela escapou desse templo aí, onde uma tempestade tinha diminuído, as coisas estavam se assentando. Cada vez era como se fosse uma viagem diferente em busca de um companheiro para ela.
mas como no início da doença, a Freya assumiria a aparência de uma menina e viajaria para o mundo ilimitado do céu. Vez após vez, ela escapava para evitar os perseguidores de lá, que vinham atrás dela para não deixar ela fazer isso daí, mas nunca encontrou o seu parceiro ideal, o que deixava ela cada vez mais desapontada, desesperada. Então, ela não querendo ser consumida pelo veneno do tédio, que era ficar no Tenkai, a Freya buscou a excitação, ocasionalmente enfrentando os deuses que se reuniram. E cara, enquanto ela continuava a jornada errante que ela tinha, foi nessa época que ela ocasionalmente acabou encontrando a deusa virgem, a Hestia, disfarçada de deusa Freya. Depois, a Freya encontrou a deusa Eden novamente, e ela perguntou com um sorriso vagaroso se a Freya já tinha encontrado o seu companheiro. Assim, enquanto a Freya sufocava a deusa quase até a morte, ela começou a entender as coisas. Tinha apenas uma coisa que os deuses da beleza não podiam obter, e era justamente porque eles são mais bonitos do que qualquer outra pessoa de lá. Isso tudo era justamente por causa do amor. Então, pensando sobre o que os outros deuses da beleza pensariam, a Freya imediatamente desistiu de novo. Era óbvio que era uma perda de tempo para ela continuar essa busca. Outros deuses da beleza nunca seriam tão perturbados quanto ela era. Eles não duvidavam de que são simplesmente os reis absolutos e as rainhas absolutas e consideravam todos os favores e devoções garantidos. Eles afirmavam que são o ser supremo, superiores, e não importava com as outras coisas. A arrogância dos deuses da beleza, por exemplo, da Ista, é verdadeiramente algo invejável. A estúpida deusa da beleza Afrodite era invejável para Freya. Então, passando muito tempo procurando em todo o Tenkai, a Freya não encontrou seu parceiro ideal. Então, era hora dela ir para onde? Pro mundo inferior, descer pra terra, cara. Acontece que essa era a Era Divina, então quando os deuses começaram a descer, ela aproveitou essa chance, junto com os deuses elas foram lá pra baixo. Então, ostensivamente, ela fez isso para aliviar os tédios do Tenkai e sonhar, logicamente, em uma possibilidade muito maior de encontrar o seu par perfeito no mundo imperfeito. Então uma fome e sede de encontrar o milagroso desconhecido era o que estava consumindo ela, de encontrar o seu parceiro ideal. Foi o que levou ela e começou a quebrar a Freya aos poucos. Ela foi se quebrando até ficar completamente estourada. Só que o problema só piorava, cara, porque esse pequeno mundo inferior que era a Terra era tão menor do que o mundo celestial que, mano, a olhada pra borda transformou as orações da Freya simplesmente num desespero imediato. A Terra era algo horizontal, que já tinha sido toda revistada. E depois disso, só restava esperar o fluxo vertical, o fluxo de almas do tempo, né? Naquela época, a Freya se sentia muito cansada depois de ter construído a sua própria família lá embaixo. E mesmo quando sorria como uma rainha diante de todos os seus lindos filhos, pensava que ela poderia cair no sono eterno, consumida pelo veneno do tédio. Mais um dia, ela chegou a um lugar onde ela estava sozinha, evitando a sua própria família, e por acaso tinha no céu uma paisagem parecida com a sua cidade natal. Era um campo de flores vermelhas afundadas no crepúsculo. Assim, a Freya foi até o centro desse campo florido aí, se sentou e começou a chorar, cara. Mas diferente das outras vezes que ela chorou nesse lugar, dessa vez ela estava realmente acompanhada de tristeza, suportando o riso do jogo e simplesmente reprimindo desesperadamente o desespero do seu coração de não encontrar o seu amado, de não saber o que é o amor. Provavelmente essa foi a primeira e a última lágrima dela derramada no mundo inferior, até que ela encontrou uma luz que seria diferente do que qualquer outra coisa. A gente estava falando, ela estava buscando as luzes nas almas das pessoas do céu, e isso não foi diferente na Terra. Daí, ela viu uma luz branca, transparente, né? Uma luz pura, que vinha de um menino chamado Bel Cranial, que foi que fez com que a Freya simplesmente criasse na cabeça dela, colocasse lá que essa era a pessoa que ela estava procurando, a pessoa mais pura. E durante todos os seus anos de busca, né, ela nunca foi capaz de encontrar alguém desse nível, que não tinha os desejos carnais que ela teve no céu. Era uma pessoa capaz de amar. Então por isso ela começou a ficar obcecada por ele e tirar proveito de certos incidentes para poder liberar todo o potencial do Bel. Ela inclusive estava disposta, né, a fazer grandes esforços para poder manter a alma dele lá no seu top, dizendo inclusive que se o Bel morresse na Terra, ela ia meter o pé de lá, ela deixaria o mundo inferior e seguiria a alma dele pro céu de volta. Quem sabe levaria o Bel para dentro do Tenkai, para que eles ficassem juntos lá. Talvez essa realmente seja uma obsessão muito grande por conta do Bel não ter essa, corresponder isso que a Freya quer, entendeu? Porque a Freya tá num nível muito exótico. E ela também se disfarçou várias vezes ao longo da história, como por exemplo, a gente cansa de saber, já falando aqui no canal, a Sur, para poder se aproximar cada vez mais do Bel. Bom, o resto a gente já sabe de tudo que rolou no anime, que rolou na novel, já comentamos várias vezes aqui, é só história, tudo que a gente já conhece.
Bom, galera, a história da Freya, então, foi contada pra gente no iniciozinho do volume de 18, né? Ela contou um pouquinho desse arco antes de toda a história de Namat. E pelo que nós vimos, ela passou realmente por uma coisa que foi complicada, cara. Foi muito difícil. E dá pra ver também que ela ainda tá procurando, até ela encontrar de fato quem é a pessoa que ela ama, que ama ela e o que é o amor. Mas eu acho que da forma como ela age, a resposta pra isso não vai chegar nem tão cedo, cara. Não tem nem como. Imagina só, a Freya agindo do jeito que ela tá entrando numa guerra com outros deuses por conta de encontrar de fato quem ela queria, né? O que ela procurou durante toda a vida dela. Por isso ela acabou ficando meio biruta das ideias, por ela ser uma pessoa muito diferente de todos os outros deuses da beleza, por exemplo. Ela também já era uma pessoa diferente, então assim, se criou uma bolha em volta dela na qual vai ser difícil de estourar. Mas comenta aí qual é a sua opinião para isso, para eu saber também, né? Lógico que a gente vai conversar mais sobre isso aqui. E se você gostaria de ver isso animado também, quero saber se você gostaria, não gostaria, se tá acompanhando, não tá, porque tem muita gente que já dropou dessa obra também, mas eu continuo trazendo aqui, acompanhando Namat, para trazer para vocês pelo menos as melhores partes, né? Então manda mais sugestões aí também de vídeos, o que você acha que aconteceu de bacana em Namat pra gente trazer aqui, que eu vou trazer com todas as explicações possíveis na palma da sua mão, beleza? Aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, e não vai adiantar, se você me traz a sugestão, eu te trago o vídeo, tu não tá inscrito, como é que tu vai responder a tua pergunta, como é que tu vai ver o vídeo? Não vai, então tem que estar inscrito, tem que estar com o sininho ativado pra receber a notificação e não perder mais conteúdo, beleza? Tamo junto sempre, galera, beijo no coração, aquele forte abraço pra vocês e até a próxima, te vejo depois, hein, valeu!